Sob uma camada de gelo com mais de 2 quilômetros sobre a Groenlândia, algo adormecido por milênios finalmente enviou um sinal. Uma falha no radar de uma base isolada mudou tudo e abriu caminho para um dos mistérios mais impressionantes do planeta. Número 1. O sinal quebra o silêncio da era glacial. O turno da equipe de pesquisa na longínqua estação do extremo norte estava prestes a terminar quando um velho radar esquecido no canto da cabine começou a emitir interferências estranhas. No primeiro momento, todos imaginaram ser apenas um distúrbio causado por atividade solar, mas a repetição precisa e quase inquietante daquele sinal deixou claro que aquilo não era um erro técnico. E o mais inquietante, a fonte do eco não vinha do céu, tampouco de aviões cruzando a região, mas sim das profundezas, atravessando uma barreira de aproximadamente 2 quilômetros de gelo sólido. Ninguém conseguiu dormir naquela noite. Ao sobrepor os dados coletados à cartografia, os cientistas observaram a silhueta de algo tão imenso e geometricamente perfeito que era impossível classificá-lo como uma simples formação rochosa. A Groenlândia, antes vista como um deserto congelado sem segredos, subitamente deixava escapar sussurros de um passado enterrado. O que repousava sob aquela massa glacial não apenas complementava nossa história, forçava o reconhecimento de que ignoramos completamente quem viveu neste planeta muito antes de nós. Abaixo da neve não havia solo comum, mas um mundo fossilizado no instante de sua destruição, como um quebra-cabeça gigante em que cada peça revelada reescrevia uma história de resistência contra o tempo e as forças da natureza. Número 2. A descoberta que nasceu na Guerra Fria. Curiosamente, essa narrativa não começou em laboratórios sofisticados, e sim no cenário tenso da Guerra Fria. Durante a metade do século XX, militares e pesquisadores conceberam um ousado projeto de exploração do Ártico batizado de Vermes de Gelo. A ideia era criar uma vasta rede subterrânea de túneis sob o manto glaciar, permitindo o deslocamento oculto de mísseis. Centenas de jovens soldados, exaustos pela falta de oxigênio e pelo peso do equipamento, esculpiam o gelo enquanto lutavam contra o avanço constante das massas congeladas que deformavam tudo ao redor. Em meio a um desses trabalhos, um engenheiro ainda inexperiente, apenas cumprindo seu turno, encontrou um curioso extrato lamacento durante uma perfuração profunda. Recolheu aquela substância escura em frascos de vidro comuns, identificou cada um e enviou ao depósito, sem imaginar sua importância. Naquele período, ninguém se importou com amostras de lama oculta sob o gelo, enquanto o mundo inteiro lidava com a tensão global. Esses frascos permaneceram esquecidos por mais de meio século em um freezer de Copenhague, empurrados para o fundo das prateleiras e ofuscados por caixas contendo amostras de gelo muito mais importantes. Décadas depois, um técnico de laboratório encontrou os recipientes enquanto organizava o estoque. Ele poderia ter descartado tudo, julgando ser material deteriorado, mas a curiosidade profissional falou mais alto. Ao analisar o conteúdo no microscópio, suas mãos tremeram. Naquela lama escura, soterrada por centenas de milhares de anos, flutuavam não apenas partículas minerais, mas fragmentos intactos de ramos e minúsculas sementes negras, preservadas como se tivessem sido colhidas no dia anterior. Isso era impossível de acordo com o conhecimento científico da época, que afirmava que ali, por milhões de anos, só existira rocha nua. Naquele instante, o pesquisador compreendeu que segurava provas de que o extremo norte já fora um paraíso verdejante, e muito mais recentemente do que ousávamos imaginar. Número 3. O cânion gigante que reescreve o mapa da Groenlândia. A revelação das plantas fossilizadas causou um alvoroço, mas era apenas o primeiro fragmento de uma imensa tapeçaria. Se no coração da ilha cresceram arbustos e árvores, então deveriam ter existido criaturas que dependiam dessa vegetação. Mas como elas chegaram lá? Para onde migravam? As respostas começaram a surgir quando aeronaves equipadas com radares de alta potência passaram a mapear cada metro do território. O que apareceu nos monitores fez pilotos veteranos e geólogos prenderem a respiração. Sob a superfície aparentemente lisa se escondia uma cicatriz colossal no corpo da Terra. Um cânion tão grande que faz o famoso Grand Canyon parecer uma vala modesta. Imagine um abismo estendendo-se por centenas de quilômetros, com paredes abruptas e um leito onde um dia correu um rio caudaloso. E havia mais.
Esse vale não se projetava ao acaso. Ele seguia em linha quase reta desde o centro da ilha até suas costas setentrionais, como se fosse uma estrada monumental construída pela própria Terra. Era impossível ignorar a imagem mental de um mundo primordial no qual a enorme fenda servia de rota principal para rebanhos gigantescos e, quem sabe, grupos de caçadores ancestrais. Eles poderiam transitar por esse corredor natural protegido das tempestades árticas pelas paredes rochosas, sem imaginar que milhares de anos depois sua trilha seria sepultada sob um túmulo de gelo. O cânion conectava regiões que hoje parecem isoladas pelo oceano, deixando pesquisadores inquietos com uma pergunta inevitável. Se essa rota existiu, quem realmente caminhou por ela e que marcas deixou no caminho? Número 4. O impacto impossível escondido sob o gelo. Quando os pesquisadores ainda tentavam assimilar a existência do gigantesco cânion e da vegetação enterrada sob a camada glacial, a Groenlândia resolveu apresentar outra revelação, desta vez ainda mais perturbadora. Uma equipe analisava imagens de satélite da região noroeste da ilha quando um círculo perfeito surgiu no monitor, pressionado profundamente contra a crosta terrestre, oculto sob o gelo. Não se tratava de uma depressão comum. Era a marca de um impacto tão violento que desafiava qualquer noção intuitiva de escala. A cratera possuía aproximadamente 31 quilômetros de diâmetro, espaço suficiente para abrigar uma megacidade inteira, com parques, indústrias e arranha-céus, sem sequer preencher totalmente a cavidade. O silêncio na sala de operações se tornou quase físico quando os pesquisadores compreenderam que estavam diante de vestígios de um evento verdadeiramente planetário. Aquilo desmontava a antiga ideia de que a Groenlândia era apenas um bloco de gelo monótono e estático. Imagine um dia claro, cerca de 12.800 anos atrás, quando o céu sobre o Ártico foi rasgado por algo semelhante a um segundo sol. Um colosso incandescente composto de ferro superaquecido e pesando bilhões de toneladas despencava em direção à superfície numa velocidade que o olho humano não conseguiria registrar. Ao atingir o manto gelado, liberou uma quantidade inimaginável de energia, redesenhando o terreno em um único instante. Para um caçador antigo que estivesse parado à beira do cânion, seria como testemunhar o fim literal do mundo. Essa descoberta abalou profundamente as interpretações tradicionais sobre a trajetória da humanidade. Crescemos acreditando que nossos antepassados evoluíram de forma lenta e gradual, porém a Groenlândia expunha outra narrativa, um avanço súbito, brutalmente interrompido por uma catástrofe global. O impacto explicava a recorrência de mitos antigos que falam sobre fogo celeste e dilúvios devastadores. Não eram alegorias, mas memórias distorcidas de uma tragédia real, comparável a uma espécie de inverno nuclear pré-histórico que obrigou os sobreviventes a recomeçar do zero, apagando as conquistas das gerações anteriores. A ilha tornou-se o epicentro de um caos que alterou o destino de todos os seres vivos. E o mistério se aprofundou quando especialistas examinaram amostras de gelo ao redor da cratera. Entre partículas comuns de poeira e bolhas de ar aprisionadas ao longo das eras, encontraram grãos minúsculos de platina e pó de diamante, substâncias geradas apenas sob pressões e temperaturas extremas, típicas de impactos extraterrestres. Ainda mais surpreendente foi a presença de resíduos que indicavam incêndios colossais. Se florestas inteiras queimaram, o que aconteceu com as criaturas, humanas ou não, que habitavam aquelas terras? Número 5. Rastros humanos. Onde ninguém esperava. À medida que o gelo derretia nas bordas das geleiras, a água expunha objetos inesperados. Um arqueólogo vasculhava uma praia quando algo brilhante chamou sua atenção. Ele imaginou que fosse uma pedra comum, mas ao pegá-la percebeu estar segurando uma ponta trabalhada com precisão, um artefato humano. A forma era tão refinada e incomum que não se encaixava em nenhuma cultura conhecida do Ártico. A perfeição daquele objeto sugeria a existência de pessoas extremamente habilidosas que talvez lutavam para sobreviver em um ambiente em transformação, utilizando técnicas que só agora começamos a compreender. Tornava-se evidente que sob o gelo não estava apenas a crônica do desaparecimento dos mamutes, e sim a história de uma geração humana perdida, engenhosa e lúcida, bem diferente do que imaginamos quando pensamos nos habitantes primitivos do norte.
Ainda mais intrigante era o fato de que esses vestígios apareciam sempre próximos às rotas que levavam à imensa fenda central. Parecia realmente existir um caminho seguido por aqueles que tentavam escapar do fogo e do gelo. Para onde estavam indo? Haveria no coração da ilha, ainda soterrado por camadas de gelo milenar, algo muito maior que meras pedras ou sedimentos congelados? Cada novo fragmento reforçava a sensação de que estávamos diante de uma revelação monumental e, ao mesmo tempo, de um aviso silencioso sobre o futuro da nossa própria espécie. Número 6. A Idade Verde da Groenlândia. Muito antes do gelo. Com o avanço das pesquisas, a paisagem do passado começou a ganhar contornos muito mais vivos. Em um laboratório silencioso, uma equipe de biólogos manipulava amostras extremamente antigas, resgatadas de camadas profundas onde o gelo se misturava à lama comprimida. O processo lembrava a tentativa de remontar um vaso reduzido a pó. Cada molécula de DNA era tratada como uma peça irrepetível. Então, uma imagem no monitor fez um dos pesquisadores congelar. No material extraído da camada mais baixa, onde o gelo toca a rocha, surgira o código genético de um mastodonte. O choque inicial deu lugar à perplexidade. Essas criaturas, semelhantes aos mamutes, preferiam ambientes de clima mais brando. O que estariam fazendo no extremo norte? Mas os dados não mentiam. A Groenlândia, aproximadamente 2 milhões de anos atrás, não era um deserto branco. Era um bosque denso, misto, onde bétulas, tuias e outras árvores formavam uma vegetação robusta. Imagine a cena. Folhas sussurrando ao vento, pássaros cantando e gigantes pré-históricos atravessando matagais. Uma visão completamente oposta à paisagem gelada de hoje. Essa descoberta reescrevia ainda mais profundamente a percepção da humanidade sobre o planeta. Se existiam mastodontes, havia alimento, abrigo e, possivelmente, predadores capazes de caçá-los. A coincidência incômoda era que esses animais viveram na ilha justamente numa época em que nossos ancestrais distantes começavam a se erguer sobre duas pernas em outros continentes. Isso levantava a pergunta proibida. Será que seus caminhos se cruzaram muito antes do que os livros sugerem? A Groenlândia parecia sussurrar uma resposta contrária ao que sempre acreditamos. Para completar o quadro intrigante, nas mesmas amostras foram encontrados traços de criaturas marinhas típicas de águas quentes, como certos tipos de caranguejos e moluscos. Era como se correntes oceânicas mornas tivessem transformado a ilha em um jardim inesperado no meio do Ártico. E entre o pó de insetos fossilizados surgiu algo ainda mais desconcertante. Um resíduo metálico raro que não se assemelhava ao ferro de meteorito da cratera. A estrutura desse material levantou debates acalorados. Alguns sugeriam atividade vulcânica antiga, enquanto outros ousavam propor processos químicos desconhecidos. O mais enigmático era que esse depósito aparecia na camada imediatamente anterior ao súbito desaparecimento das florestas. Parecia que a Groenlândia atravessara um período de intensa transformação, quase como se tivesse vivido uma fase tecnológica ou geológica peculiar, antes de ser engolida pelo primeiro grande avanço do gelo. Número 7. Estruturas que não deveriam existir. Enquanto os biólogos discutiam as implicações das descobertas genéticas, os geólogos também deram de cara com algo espantosamente concreto. O mapeamento do fundo de um lago subterrâneo revelou arranjos de pedras que destoavam totalmente da desordem típica da natureza. As rochas estavam dispostas de maneira surpreendentemente linear, como se alguém tivesse erguido os muros ou fundações há um tempo inimaginável. A ciência, prudente, preferiu atribuir a formação ao trabalho lento do gelo, que poderia ter impulsionado e organizado o material rochoso ao longo de eras. Mas imaginar o sentimento do pesquisador que vê formas tão geométricas onde só deveria haver caos é inevitável. Essa visão alimentou a teoria de que a Groenlândia não fora apenas um santuário florestal repleto de animais, e sim um território onde alguém, em algum momento remoto, começou a moldar o ambiente conforme suas necessidades. A grande pergunta persistia: se havia construções, por que desapareceram tão abruptamente? A resposta residia na velocidade com que a temperatura global despencou. A análise das camadas geológicas mostrou que a transição do paraíso verde para o pesadelo congelado ocorreu em um piscar de olhos quando comparada às escalas naturais do planeta. Nada de decadência lenta,
Foi como se alguém tivesse apagado as luzes repentinamente. Folhas, sementes, insetos e até fragmentos de DNA foram preservados em estado perfeito, justamente porque o frio chegou como um golpe instantâneo, congelando tudo no exato momento da morte. A Groenlândia tornara-se uma imensa câmara frigorífica natural, guardando pistas de um mundo destruído em pleno vigor. Agora, com o derretimento acelerado do gelo, era como se estivéssemos abrindo uma embalagem lacrada por milhões de anos, sem saber que segredos ou ameaças estavam prestes a emergir de lá. Número 8. A Rota Perdida dos Povos Antigos. Quando os cientistas sobrepuseram o mapa do gigantesco cânion aos pontos onde foram feitas as descobertas mais enigmáticas, uma imagem de tirar o fôlego emergiu. Imagine uma pessoa na beira de um precipício com cerca de 800 metros de profundidade, observando uma poderosa corrente de água serpenteando lá embaixo, ladeada por animais imensos que vagueavam à sombra das paredes rochosas. Aquelas muralhas naturais protegiam o vale dos ventos cortantes do oceano, criando um corredor ideal para viagens longas. Essa não era uma fantasia. Era a Groenlândia de eras passadas, atuando como uma ponte vital entre continentes. Acreditávamos que os povos antigos viviam isolados em pequenas regiões, mas as rotas escondidas sob o gelo provavam o oposto. Tribos ancestrais usaram aquele cânion como uma estrada monumental, percorrendo a ilha inteira sem correr risco de se perder ou sucumbir ao frio extremo. E então veio o detalhe que transformou a hipótese em inquietação real. Na saída norte do cânion, arqueólogos encontraram um pequeno fragmento de obsidiana, o vidro vulcânico negro usado por antigas culturas para confeccionar lâminas afiadas. O problema? Não há vulcões na Groenlândia capazes de produzir esse material. O depósito mais próximo estaria a milhares de quilômetros nas terras da atual Islândia ou do Canadá. Como esse artefato foi parar nas mãos de alguém vivendo em um tempo tão remoto, em um local tão distante de sua provável origem? Esse pequeno fragmento negro tornou-se uma peça revolucionária, a prova de uma rede de trocas vasta e complexa, ou de uma jornada de proporções épicas, atravessando territórios que hoje parecem completamente inóspitos. Ele revelava que aqueles povos não só sobreviviam, mas dominavam sua rota, levando consigo conhecimento, ferramentas e sabedoria adquirida ao longo de inúmeras travessias. Número 9. As estações dos viajantes esquecidos. A história ganhou contornos ainda mais intrigantes quando os pesquisadores começaram a encontrar, ao longo do caminho do cânion, uma série de pontos que pareciam formar uma cadeia de acampamentos. Era como se fossem hospedarias pré-históricas abastecendo viajantes que percorriam jornadas inimagináveis. Visualize um grupo de exploradores ancestrais exaustos acendendo uma fogueira na abertura de uma rocha. Eles sabiam que ainda faltavam centenas de quilômetros pelo fundo daquela fenda majestosa, mas aquele percurso era a única rota que lhes permitiria escapar do avanço do gelo. A cada estação, o solo escondia testemunhos do passado. Em uma delas, sob uma camada fina de cinzas, pesquisadores encontraram restos de calçados tão bem confeccionados que artesãos modernos ficariam impressionados. Havia pontos minuciosos, sistemas de amarração engenhosos e um design pensado para suportar caminhadas longas sobre terreno irregular. Essas pessoas não eram nômades acidentais tentando sobreviver. Eram especialistas da estrada. Dominaram técnicas de viagem sofisticadas e para eles a Groenlândia não era um beco sem saída gelado, mas um elo fundamental em uma rota gigantesca, talvez até continental. Contudo, toda trilha tem um fim, e essa terminava de forma abrupta e dramática. Onde o cânion encontrava o mar, camadas de gelo misturadas à areia marinha e fragmentos de rocha contavam a história de uma destruição instantânea. Era como se uma onda colossal gerada pelo impacto do asteroide tivesse invadido o vale, remodelando completamente o terreno. Os que se encontravam ali foram atingidos por uma força que nenhum ser humano poderia enfrentar. Os registros capturados por radar hoje causam arrepios. O que vemos não é apenas a geografia, mas uma cena petrificada de uma tragédia que ocorreu em um único suspiro. Tudo o que os viajantes carregavam, seus instrumentos, suas memórias, suas conquistas, foi soterrado sob um manto de gelo com quase 2 quilômetros de espessura, selando para sempre sua passagem pela Terra. Número 10.
As anomalias térmicas que não se explicam. Há algo profundamente desconcertante na região em que o cânion encontra o oceano. Os instrumentos modernos registram pontos de calor inesperados no fundo da fenda, áreas onde a temperatura é mais alta do que no restante da rocha ao redor. Os cientistas tentam justificar o fenômeno como resultado de características particulares da geologia local, mas, no íntimo, cada pesquisador guarda uma centelha de esperança e receio. A possibilidade de que essa zona abrigue um ecossistema isolado, ou até a memória de vidas que resistiram à destruição. A Groenlândia parece brincar de esconde-esconde com a humanidade. Mostra apenas pequenos fragmentos de seu passado, um osso, uma semente, um objeto polido, um vestígio de acampamento, e imediatamente oculta todo o resto sob mais paredes de gelo. No entanto, quanto mais aprendemos sobre essas rotas ancestrais, mais clara se torna uma conclusão perturbadora. Não fomos os primeiros a desbravar aquele território. A ideia de que nossos antepassados eram simplórios e limitados se desfaz diante das evidências. O que vemos, na verdade, é um reflexo da própria teimosia da humanidade em subestimar os povos antigos. Nos tempos atuais, com o derretimento acelerado das geleiras, essas trilhas esquecidas voltam a se revelar. É como se estivéssemos retomando um filme pausado há cerca de 12 mil anos e finalmente pressionando o botão continuar. A Groenlândia cede seus segredos lentamente, revelando detalhes isolados que, somados, redesenham toda a narrativa do nosso passado. Cada fragmento, seja um pedaço de obsidiana ou um vestígio de fogueira soterrada, nos obriga a observar o mundo com a respiração suspensa, conscientes de que estamos a poucos passos de uma revelação que pode redefinir quem somos como espécie. Número 11. A caçada pelo cofre biológico da Terra. Quando a descoberta da cratera deixou de ser novidade, os pesquisadores decidiram ir ainda mais longe. Enviaram brocas para a parte mais profunda da Groenlândia, onde a camada de gelo atingia cerca de 3.000 metros. Imagine engenheiros tentando trabalhar em um ambiente tão extremo que o metal se torna frágil como vidro e o óleo das máquinas congela como pedra. Eles não buscavam apenas lama antiga, estavam atrás do que chamavam de um cofre biológico. No ponto mais baixo da perfuração, exatamente onde o gelo pressiona a rocha com força colossal, os equipamentos detectaram água líquida. Não era uma simples poça, mas um lago isolado, selado do mundo exterior por milhões de anos. A tensão atingiu seu ápice quando as amostras desse lago foram finalmente trazidas à superfície. Dentro delas havia micro-organismos diferentes de tudo o que a ciência já havia catalogado. Criaturas microscópicas que sobreviveram em completa escuridão, comprimidas sob um peso monstruoso de gelo, e que ainda assim mantinham sua vitalidade adormecida. O sentimento do biólogo ao ver essas formas de vida era uma mistura de êxtase e temor. Ele segurava nas mãos seres que existiram antes do surgimento de inúmeras espécies e que testemunharam eras inteiras de mudanças climáticas, extinções e renascimentos. Nessa profundidade, protegidos da radiação e de impactos cósmicos, talvez se encontrem os códigos genéticos de quase tudo o que já viveu no hemisfério norte. A Groenlândia, mais uma vez, revelava-se não apenas um bloco congelado, era o principal arquivo da história biológica do planeta. Número 12. Sombras de estruturas enterradas nas profundezas. Mas o ponto mais misterioso surgiu quando especialistas começaram a mapear os campos magnéticos na região central da ilha. Os radares calibrados para capturar variações sutis mostraram algo que parecia impossível: objetos enormes, simétricos e densos demais para serem simples rochedos. As imagens lembravam a base de construções gigantescas. Um operador chegou a comentar, meio em brincadeira, que aquilo parecia o alicerce de prédios titânicos enterrados sob o gelo. O laboratório ficou em silêncio imediatamente. Oficialmente, é claro, esses fenômenos foram atribuídos a jogos de sombra e particularidades das estruturas cristalinas do gelo. Contudo, quem viu as imagens sabe que a dúvida permanece, e se naquele refúgio natural protegido por uma bacia profunda e um manto glaciar milenar, algum povo antigo tenha construído algo tão sólido que conseguiu sobreviver ao avanço das geleiras? A Groenlândia agora se assemelha a um livro antigo cujas páginas permaneceram coladas por milhares de anos. À medida que o gelo derrete, essas páginas se separam lentamente. Nelas não encontramos apenas relatos de florestas extintas e animais formidáveis.
mas também um aviso claro. Uma floresta vibrante pode virar um deserto congelado num piscar de olhos. Uma fagulha vinda do espaço pode redefinir milhões de anos de evolução como se nada tivessem significado. Observar mastodontes aprisionados no gelo e ferramentas esquecidas no fundo do cânion é confrontar a fragilidade da nossa própria estabilidade. Essa revelação nos faz valorizar cada segundo de céu pacífico e cada fragmento de terra que ainda chamamos de lar. Número 13. O último aviso do gelo. Assim chegamos ao fim desta jornada, mas a história não termina aqui. Enquanto você escuta estas palavras, uma nova broca já perfura um pedaço remoto do gelo ancestral, prestes a arrancar mais um fragmento de verdade do silêncio gelado. Talvez amanhã encontremos algo capaz de eliminar de vez a fronteira entre mito e realidade. Os maiores achados costumam surgir nos momentos em que o coração acelera e os olhos se recusam a acreditar. Há lugares no mundo que provocam esse sentimento, e a Groenlândia é um deles. Por isso, continue acompanhando, porque há ainda muitos territórios escondidos esperando para serem decifrados. A cada camada de gelo que se desfaz, percebemos que a Groenlândia não é apenas um pedaço remoto do planeta. É um espelho gigante apontado para nós. Tudo o que ela guarda, todas as pistas enterradas, todos os rastros de vidas esquecidas, revelam que a história da Terra sempre foi mais complexa do que imaginávamos. E o mais inquietante é perceber que aquilo que aconteceu ali, naquele canto silencioso do mundo, pode voltar a se repetir em qualquer lugar, a qualquer momento. As sementes que despertam depois de milhares de anos, as estruturas que desafiam a lógica, os códigos genéticos escondidos nas profundezas. Tudo isso nos lembra que ainda sabemos muito pouco sobre nossa própria origem. Mas é justamente essa incerteza que torna a jornada tão fascinante. Não estamos apenas estudando o passado, estamos aprendendo a reconhecer os sinais que moldam o futuro. Se a Groenlândia está finalmente abrindo suas páginas seladas pelo frio, cabe a nós ter coragem para lê-las até o fim, porque cada descoberta feita sob aquele gelo eterno muda um pouco daquilo que pensamos ser. E no fundo, talvez seja isso que mais assusta, a possibilidade de que ainda existam civilizações inteiras, eras completas, capítulos inteiros da humanidade esperando para serem encontrados. O segredo agora está nas suas mãos. Continue conosco, porque o próximo mistério pode estar escondido a poucos metros abaixo da superfície, e o mundo não faz ideia do que está prestes a surgir. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!